Olá, tudo bem com vocês? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui novamente, é um prazer inenarrável. Vamos trabalhar hoje sobre a industrialização e as suas transformações espaciais. Muito bem, diante da industrialização, ela vem surgindo aí a sua evolução e tem também em relação a isso, essa evolução dentro da atividade industrial e suas fases. Muito bem, a primeira fase é a fase pré-industrial ou artesanal. Esse tipo de industrialização, de pré-industrial, nós estamos falando aí do contexto aí, pré-capitalismo, da fase onde os produtos eram feitos artesanalmente. Isso quer dizer que não existia ainda fábricas, não existia todo um contexto ainda como nós temos hoje. Ou seja, nessa fase artesanal, o produtor ele tinha noção de todas as etapas da produção. Ou seja, vamos citar o exemplo aqui de um sapateiro, por exemplo. Esse tipo de produto, ou seja, ele tinha noção do início ao fim. Ele preparava ali o couro, depois preparava todos os seus insumos, até o momento da venda. Ou seja, ele tinha uma noção de toda a etapa da produção. E quando nós falamos aí da fase manufatureira, é a fase onde tudo é feito manualmente, mas aí já é o início onde entra uma coisa chamada atravessador, onde uma pessoa, de certa forma, ele consegue colocar muitas pessoas para trabalhar para ele, para fazer esses produtos, nessa fase manufatureira. Muito bem, já a fase maquinofatureira é uma fase onde começa a entrar as máquinas, né? Ou seja, é o surgimento das máquinas aí. Nós estamos falando aí da fase da Revolução Industrial, onde inicialmente a ideia da produção, ou seja, da construção das máquinas, a construção das máquinas foi feita para facilitar o trabalho do ser humano, e não, como se dizem por aí, para que as máquinas fossem tomar o serviço do ser humano. Isso não é a verdade. A verdade é que as máquinas foram criadas para facilitar o trabalho do ser humano. Mas, historicamente, nós vimos que muitas pessoas pensavam o contrário, muitas delas perderam seu emprego durante o processo de Revolução Industrial e, de certa forma, acabaram assim fazendo revoluções, quebrando as máquinas, para que, de certa forma, achavam que elas fossem as culpadas da perda de seus empregos. Muito bem, já a fase pós-industrial é a fase que nós vivemos agora, uma fase onde entra aí o capitalismo financeiro e outras coisas mais, correto? Muito bem. Nós temos aí vários tipos de indústrias. Indústria de base. Quando nós estamos falando de indústria de base, nós estamos falando daquelas indústrias do tipo que produz a matéria-prima para que outras indústrias funcionem, tipo uma indústria siderúrgica. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma indústria chamada aí a Vale, né? Ela produz aí a matéria-prima para que as outras indústrias produzam os seus produtos. Indústrias de bens de capital. O que é indústria de bens de capital? Ou seja, é aquele tipo de indústria que fabricam maquinários para as outras empresas, correto? As indústrias intermediárias, nós estamos falando aqui daquelas indústrias que
intermediam, né, esses produtos, que são a matéria-prima, até a indústria, ou seja, fica sendo de certa forma aí, primária é a atividade de matéria-prima, ou seja, a indústria fica sendo o setor secundário. Muito bem. Indústrias de bens de consumo, ou seja, é tudo aquilo que é produzido e que é consumido pela população. Indústrias de bens duráveis. Quando nós estamos falando de bens duráveis, nós estamos falando aí de bens que têm uma certa durabilidade. Podemos citar aí eletrodomésticos, automóveis, são chamados de bens duráveis. Bens semiduráveis seriam aí tipo roupa, calçado, né? E são bens semiduráveis. E bens não duráveis seria todo aquele tipo de produto que é quase que descartável, que se acaba rápido, como também aí a produção de alimentícios, tudo isso são bens não duráveis. E por último nós temos aí a indústria de ponta, ou seja, é a indústria que produz tecnologia para que as outras empresas trabalhem em cima dessas tecnologias. Isso é chamado de indústria de ponta, ou seja, ela produz tecnologia para as outras indústrias. A industrialização e seus efeitos. Nós sabemos que a industrialização ela foi um marco muito importante na vida do ser humano, na sociedade, mas ela também traz os seus impactos. O primeiro impacto da industrialização é a urbanização. Urbanização, ou seja, é o contrário de ruralização, né? Então, quando nós falamos urbanização, nós estamos falando aí de um aglomerado urbano e também de todo o contexto em relação à vida nas cidades. Bom, crescimento demográfico. Quando nós estamos falando de crescimento demográfico, isso quer dizer que um dos efeitos da indústria é o crescimento demográfico, ou seja, o número de pessoas que crescem, ou seja, toda essa explosão demográfica, e a indústria ela funciona como um polo de atração. Não esqueça disso, a indústria funciona como um polo de atração. E quando nós falamos de demográfico, é referente ao estudo de população. Demografia é o estudo de população, ou seja, o quanto que essa população cresceu, o quanto que ela desenvolveu. Aí está dentro do estudo de demografia, crescimento vegetativo, está dentro da geografia taxa de mortalidade, taxa de natalidade, IDH, renda per capita, PIB e tudo mais. Aumento da produtividade. Com certeza a industrialização ela foi um marco também em relação à produção. A produção aumenta consideravelmente, por exemplo, enquanto na manufatura talvez uma pessoa conseguisse fazer 2, 3 metros de tecido por dia, com o advento da industrialização, as máquinas conseguem fazer centenas de metros por dia, ou seja, há um aumento considerável da produção. Com isso vem a maximização dos lucros, ou seja, uma empresa que teria um certo lucro, com a industrialização o lucro dela maximiza, é bem maior. Busca por novas fontes de energia, ou seja, essa é uma parte muito importante que a indústria tem um papel aí como vilã em relação à sua energia, as fontes de energia usadas, ela é considerada como uma vilã, mas também ela foi importante em relação a buscar novas fontes de energia. Por exemplo, hoje nós temos aí fontes de energia eólica, fontes
de biocombustíveis, tudo isso foi produzido em relação aí à criação da indústria. Outras mudanças, ou melhor dizendo, outros efeitos, né? É a mudança no processo de produção, ou seja, não é o mesmo sistema que era usado naquela época. Por exemplo, se nós pegarmos o sistema Fabris, né, do início da Revolução Industrial, e comparar com o processo que nós temos hoje, é muito diferente, porque naquela época não se tinha uma idade mínima para os trabalhadores, não existia direitos trabalhistas. Muitas vezes um trabalhador trabalharia nessa época aí até 16 a 18 horas por dia, certo? Então, em condições de insalubridade. Bom, trabalho assalariado, ou seja, muda todo o sistema, né? Então, o capitalismo é um dos sistemas do capitalismo, é o trabalho assalariado, ou seja, onde o proletariado ele não tem um lucro da produção, ele é pago pelas suas horas trabalhadas. Muito bem, produção em série. Quando nós falamos da produção em série, significa que vai surgir aí a questão da linha de produção. Por isso nós estamos falando aí da produção em série, ou seja, são produtos que são produzidos em larga escala. Outra coisa importante sobre a industrialização é a consolidação da classe social chamada burguesia, certo? Quando nós falamos da burguesia aí, são os comerciantes que na época aí da Revolução Francesa já buscavam uma ascensão e, na verdade, ela se consolida com o advento da indústria. A indústria, ela é importante também na geração de emprego, mas também está aí entre aspas, você vai ver, ela também é responsável pelo desemprego. Por quê? Para que as pessoas trabalhem na indústria, elas precisam de se qualificarem primeiro, certo? Então, muitas pessoas que não têm uma qualificação, elas vão perder os seus empregos. Mas também, por outro lado, nós temos que ver, como eu já falei anteriormente, que a indústria é um polo de atração de migração, certo? Muito bem. Geração de empregos muito importante pela indústria, ou seja, ao mesmo tempo que ela vai desempregar alguns, ela também vai, de certa forma, ter um grande número de geração de empregos. E por último aí, a degradação ambiental. Esse é um dos impactos mais batalhados em relação à indústria. Não é possível que haja uma produção sem que ocorra nenhum tipo de impacto ambiental. Então, o que seria necessário para fazer com que ocorra o mínimo? Isso vai surgir aí dentro de um contexto de temática ambiental, uma coisa chamada sustentabilidade, ou seja, o desenvolvimento sustentável, que é a produção usando o mínimo de recurso. Como eu estava dizendo sobre a degradação ambiental, nós sabemos que todas as indústrias produzem algum tipo de impacto ambiental. Ou seja, o ideal é que se use uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Ou seja, é usar o mínimo dos recursos naturais possível para que não falte para as gerações futuras. Bom, uma coisa importante, falando sobre a indústria, não podemos deixar de falar sobre a sociedade industrial. Ou seja, tem aí a busca das reformas, ou seja, todo aquele trabalho onde as pessoas buscam em prol
de uma sociedade trabalhadora industrial. Bom, tem também o contraste entre a riqueza e a pobreza dentro desse sistema da sociedade industrial. Há também a questão aí dos capitalistas e dos proletariados. Também tem as condições dos trabalhadores, da insalubridade, ou seja, quando começa a questão industrial, os trabalhadores não tinham os direitos que hoje têm em sua maioria, ou seja, trabalhavam em condições de horas exaustivas, mais de 16 a 18 horas por dia, não existia limite de idades, então era comum ver crianças trabalhando nesse sistema dessas fábricas, dessas indústrias, inicialmente falando. Então, também tinha um grau muito grande em relação à periculosidade, ou seja, muitos acidentes trabalhistas aconteciam nesses momentos, pois dentro das fábricas não existiam uma coisa que existem hoje em todas as empresas, que é uma coisa chamada segurança no trabalho, ou seja, é como você trabalhar com segurança, ou seja, para que você não exponha não coloque sua saúde em risco. Muito bem. Também tem a questão das moradias precárias, onde os centros urbanos começam a se aglomerar, e aí vai surgir as moradias precárias. Bom, dentro desse contexto de revolução industrial aí, vai surgir o medo, dos ricos de uma revolta por causa dessas condições. Também vai surgir nessa época uma coisa chamada movimento sindical, ou seja, as organizações sindicais vão surgir para que o povo comece então a perceber o quanto estavam sendo explorados e lutassem por melhores condições. Dentro dessa sociedade industrial vai surgir uma coisa chamada, dentro da filosofia, o sistema, o pensamento socialista, que surge no século XIX aí, com as ideias marxistas, Bom, tendo dentro dele o conceito de luta de classes, e esse sistema socialista ele vai criticar o modo de produção socialista, e tem também a questão aí do materialismo histórico dialético, ou seja, dentro da filosofia ele vai estar trabalhando essa questão aí do ser humano, vai estar trabalhando dentro da filosofia e dessas ideologias de modo de produção. Também vai criticar esse contexto aí da mais-valia, ou seja, aquilo que o capitalista consegue extrair dos seus proletariados. Muito bem, dentro da sociedade industrial, um sistema econômico-social que veio a calhar foi o capitalismo. O capitalismo quer dizer o sistema econômico-social onde os meios de produção são de propriedade privada, ou seja, o Estado ele não influencia em relação à propriedade privada, correto? Muito bem. As fases do capitalismo. Essas fases, ela começa com a fase pré-capitalista, ou seja, o comércio mercantil, começa com as navegações, todo esse contexto aí, onde os portugueses são os pioneiros em relação às grandes navegações. Depois vem o capitalismo industrial, quando chega a indústria de vez, ou seja, as maquinarias, todo esse contexto aí, e depois o capitalismo financeiro. Dentro do capitalismo financeiro é onde estão as instituições financeiras e todo esse contexto. Muito bem. As características do capitalismo financeiro: controle da economia pelos bancos e grandes corporações, certo? Muito bem. Isso quer dizer o quê? Que
a economia, ou seja, aquilo que vai ser produzido, são as corporações, as instituições bancárias que vão definir aquilo que vai ser produzido, como vai ser produzido, correto? Muito bem, depois vai surgir o surgimento aí das empresas globais, transnacionais ou multinacionais, ou seja, uma empresa que tem sua sede, por exemplo, na América do Norte, não impede que ela tenha suas filiais na Ásia, na Europa ou na América do Sul. Ou seja, é quando a empresa se torna global, dentro do contexto aí de globalização. Existem várias empresas globais, por exemplo, Walmart, McDonald's, Coca-Cola e etc. Aumento da concorrência internacional, ou seja, não impede que outros países tenham negócios dentro de outros países, dependendo do acordo que foi feito em relação a bloco econômico, a questão da OMC, ou seja, aquilo que foi chancelado dentro da Organização Mundial do Comércio é o que vai prevalecer. Se é uma união aduaneira, se é um mercado comum ou se é uma união, né? Então, como tem a União Europeia, ou seja, todos esses critérios vai estar ligado aí a essa concorrência internacional dentro dos países. Produtos financeiros, ações, moedas, empréstimos e financiamento. Tudo isso está ligado aí ao capitalismo financeiro. Expansão da globalização e do imperialismo, ou seja, os países estão cada vez mais interessados em estar economicamente, financeiramente falando, acima dos demais e tentando impor as suas leis em relação ao capitalismo, em relação àquilo que pode sobressair sobre o outro em relação ao capitalismo financeiro. Muito bem, avanços tecnológicos, era da tecnologia, da informação e científica. Ou seja, a indústria ela vem cada vez mais trazendo tecnologia, trazendo informação, ou seja, a indústria cada vez mais ela busca por tecnologia e pela ciência, ou seja, para que tenha avanço tecnológico. Revolução da comunicação e dos transportes. Isso quer dizer que, diante desse processo aí, as comunicações elas se tornam extremamente importantes, que seja de qualidade, em tempo real, para que o capitalismo financeiro venha ter sucesso. E os transportes também são muito importantes, porque os modais eles mudaram muito desde a Revolução Industriais. O modal agora pode ser aéreo, pode ser terrestre e, como também já havia, né, o modal havia. Muito bem, eu estava dizendo sobre os meios de transporte, o quanto que eles mudaram de acordo com o tempo, né? Depois nós temos aí, bom, sobre as características do capitalismo financeiro, outro ponto aí é o cartel. O cartel é um acordo feito entre as empresas, por exemplo, um banco, melhor dizendo, um banco que tem as tarifas iguais, pode ser também um posto de combustível que vende o produto, a gasolina, o combustível, com os mesmos preços. Isso é chamado de cartel. E quem deveria combater isso são o sistema aí de acordo aí, ou melhor dizendo, de proteção ao consumidor. O truste, ou seja, é a fusão de empresas. Exemplo, nos anos 90 ocorreu a fusão da Perdigão com a Sadia. Esse é um exemplo.
Na época eles diziam, olha, isso não vai prejudicar a concorrência. Tá, como que eu vou concorrer se eu tenho uma indústria e eu vou concorrer comigo mesmo? Ou seja, dentro do capitalismo financeiro eu vou ter esses pontos aí que são contraditórios e que eles só beneficiam as instituições financeiras. Muito bem. O holding é uma empresa que controla as ações, certo? Então, isso seria o holding. Então, é uma empresa que controla as ações. A maioria das grandes empresas tem ações no mercado financeiro e elas são controladas por um tipo de empresa. Tá. Dentro desse contexto aí, surge uma ideia, uma lógica chamada liberalismo. Uma pessoa que surge com as ideias liberalistas é o Adam Smith, né? Que vai surgir com essas ideias liberalistas. Ou seja, ele aí preconizando o capitalismo. Ou seja, tem muita gente que diz que nós professores de humanas, nós trabalhamos apenas com os teóricos que falam sobre a esquerda, né? Mas para que um cara mais direita, mais conservador e também capitalista do que o Adam Smith. Ou seja, ele prega justamente o que o capitalismo prega, que é a livre concorrência. Também tem aí outro teórico que é o Thomas Malthus, a teoria malthusiana. Ela vem de acordo com o crescimento populacional. Segundo Malthus, o crescimento da produção de alimentos não alcançaria aí ou melhor dizendo, a produção, o desenvolvimento, o crescimento populacional, ele seria maior do que a produção de alimentos, ou seja, essa produção de alimento não alcançaria o quanto de população que existiria. Nós sabemos que hoje essa já é uma teoria ultrapassada. Depois vai surgir o keynesianismo, né? O keynesianismo é uma crítica em relação ao capitalismo, ela vai primar o protecionismo, a intervenção estatal e a garantia do pleno emprego, ou seja, ela vai primar, as ideias keynesianistas vão primar os benefícios sociais da macroeconomia, ou seja, ela vem justamente o oposto do liberalismo do Adam Smith. Bom, nos anos 70 vai surgir uma coisa chamada, a partir dos anos 70 e 80, uma coisa chamada neoliberalismo, ou seja, aquelas políticas que eram idealizadas pelo Adam Smith, agora elas viram moda novamente e diante disso aí estão os pontos principais do neoliberalismo, que são as privatizações das empresas estatais. Nós vemos isto dentro dos governos desde a época que surgiu as diretas já, veio depois do Sarney, veio o Collor, veio o Itamar Franco e o FHC, ou seja, com o Fernando Henrique Cardoso é que vão começar as privatizações, ou seja, a venda das empresas estatais. Livre circulação de capitais internacionais, ou seja, essas ideias de neoliberalista que vai surgir dentro aí, principalmente do Brasil e no mundo. Abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, como vocês já devem perceber, aqui no estado de Goiás, em São Paulo, por todo o território brasileiro, você vai ver abertura aí de empresas multinacionais, como a Hyundai e outras aí, tá? Adoção de medidas contra o protecionismo econômico, ou seja, aquele protecionismo que é pregado pelo keynesianismo, ele é justamente criticado aqui no neoliberalismo.
redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente, ou seja, aí já começa uma disputa estadual em relação às empresas que podem estar ou não dentro de um estado, dependendo do que cada governador ele vai dar de incentivo fiscal. Tem governador aí que dá incentivo de 30 anos de isenção fiscal, ou seja, significa que o capitalista ele vem sorrindo de orelha a orelha, porque ele não vai pagar nada de imposto em relação a essas questões aí de isenção fiscal. Bom, a industrialização e as revoluções industriais. A primeira revolução industrial é a que ocorreu na Europa, lá no século XVIII, depois vem a segunda revolução industrial, depois a terceira e, por fim, a industrialização no Brasil. Ou seja, as ideias de industrialização no Brasil, ela vai surgir com o Barão de Mauá, lá em 1889, pela virada aí do século XIX para o século XX. Mas quem vai fazer com que a industrialização no Brasil seja em larga escala vai ser o Getúlio Vargas, a partir de 1930, com suas políticas protecionistas, política de substituição, criação de estatais, ou seja, a industrialização no Brasil ela é lenta e tardia. Existem alguns estados hoje no Brasil mais industrializados do que os outros, ou seja, ainda a região sul e sudeste são as regiões mais industrializadas e, de certa forma, vai haver também algumas políticas aí do governo para que a industrialização chegue a outras áreas do Brasil. Bom, as políticas protecionistas, elas estavam de acordo para proteger os produtos brasileiros que eram produzidos ali naquele momento. Ou seja, eram cobrados taxas alfandegárias para que os produtos que vinham da Europa, dos Estados Unidos, esses produtos fossem, de certa forma, taxados com altas taxas para que impossibilitassem deles entrarem no Brasil e assim os produtos brasileiros seriam vendidos com maior facilidade e não haveria concorrente. A política de substituição, ela está ligada à substituição dos produtos que eram fabricados na Europa e que agora no Brasil, a partir dos anos 30, começam a serem fabricados e comercializados e usados pela população. Muito bem, criação de estatais, nós temos aí a Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras e outras indústrias que foi criada aí na época do Getúlio Vargas. Então, diante disso, pessoal, eu espero que tenha servido para que vocês, de certa forma, tenham aprendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí embaixo. Eu vou estar finalizando aqui e que vocês tenham um bom estudo aí. Valeu, até mais.